Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, que a semana tenha sido leve, tenha sido em paz. Vamos dar início à nossa reunião do dia de hoje. Vitória, faz a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, hoje é o domingo, que é o domingo do Livro dos Espíritos, o nosso estudo, né? Esse estudo voltado mais para o filosófico e científico. E assim, vamos só remontar a lição que nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, né? Estamos bem no começo da parte de perguntas e respostas, né? Perguntas feitas por Allan Kardec e respostas trazidas pelos mais variados espíritos de classe superior. E aí a lição é provas da existência de Deus. Na verdade, dentro desse estudo de hoje, nós vamos fazer mais duas perguntas e vai encerrar essa lição. E aí nós vamos já hoje mesmo, claro, isso aí depende, o estudo é sempre muito interessante, né? A gente pode fazer uma prospecção do que vai se estudar, mas quando a gente se trata, por exemplo, de livros dos espíritos, hoje vai fazer 4 perguntas? Não, talvez necessariamente não. Isso aí depende muito como vai o fluxo do estudo, do entendimento e tudo mais. Lembrando, né? Fiquem à vontade para abrir aí o microfone, para, de um certo modo, estarmos interagindo. E se também não der, tranquilo também, tá? Pode utilizar o chat também, mas o estudo vai ocorrer da maneira que nós sempre trabalhamos aqui, né? Sempre com foco na riqueza do conhecimento que a doutrina nos espírita nos contempla. Então vamos lá. Repetindo, a lição é provas da existência de Deus. Eu vou remontar, e aí só no processo de revisão mesmo, a última pergunta feita no estudo de 2 semanas atrás. A pergunta de número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, tudo que circunda os segredos e os mistérios que são tanto elencados aqui, né, por nós, e quando eu falo nós, é a humanidade, sobre Deus, será que um dia isso vai ser permitido? E aí a resposta foi da seguinte maneira: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Essa é a resposta dos espíritos para Allan Kardec. E é fato, né? A evolução espiritual, quanto mais ela se consolida, mais ela é efetiva, mais o burilamento do espírito se faz, é óbvio que véus vão se caindo. E nós conseguimos ver com mais clareza o que para nós era até então um mistério. E aí Allan Kardec ele comenta a inferioridade das faculdades do homem, ou seja, aquelas realidades nossas ainda inferiores, né? Muito preso ainda ao material. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, então não basta somente o intelecto. Porque nós vemos, é interessante, né? Olha como a doutrina espírita nos faz remetências aqui. Porque nós vemos cientistas materiais, cientistas com intelectos muito altos, tentando estudar como que seria
algo superior, como o Deus. E não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque o intelecto por si só, né, a parte intelectual, né, ela não basta somente para chegar até esse ponto. É necessário, ó, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz. Então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Nós temos algumas. Deixa eu deixar aqui o chat aberto. Nós temos alguns itens que devemos considerar, né? Nós temos uma longa caminhada ainda. Já caminhamos bastante, mas nós temos uma longa caminhada ainda, considerando que nós somos um planeta de provas e expiações, posteriormente regeneração. E olha, para chegar até os mundos felizes, vai um bom caminho aí ainda. Então, ainda nós veremos ou entenderemos Deus, claro que como nosso Pai, justo, bom, misericordioso, inteligência suprema, né? Causa primeira ou causa primária de todas as coisas. E sim, veremos, entenderemos como isso, mas ainda veremos ainda a Deus na sua composição íntima ainda incompleta, por um bom tempo ainda. Vamos para a pergunta agora que não estudamos ainda, que é a pergunta 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Olha que interessante, né? Allan Kardec, ele foi. Tava ali, ó, firme e forte no propósito de cada vez mais colher informações e tudo mais, porque é o que nós falamos. Acreditamos num Deus, né? Acreditamos num Deus. Não é acreditar em Deus, é saber que Deus existe, né? Deus está, Deus não será ou não era, Deus é, né? Então, nós já sabemos disso, nós já sabemos. Então, vai além da questão da crença. É que muitas vezes se fala de crença, né? Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Acredita em Deus? Por que se fala tanto isso, você acredita em Deus? Porque tem pessoas que acreditam que ele não existe. Então, por isso que tem que separar esses, né? Essas partes, né? Ah, aquele ali não acredita, mas você acredita? Não, tenho certeza. Temos certeza da existência de Deus. E aí, Allan Kardec, ele faz essa pergunta, né? Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter pelo menos uma ideia de algumas de suas perfeições. Eu vou falar por mim. Claro que nós temos, e claro que nós sentimos algumas dessas ideias de como seria Deus, esse Pai, né? Esse Pai tão misericordioso conosco. Temos sim. Temos algumas percepções. Todas? Não. Durante as próprias lições, a própria lição aqui já veio nos mostrando que nós ainda somos muito famintos do que saber a estrutura íntima de Deus. Não nos chega a esse ponto. Claro que outros dogmas religiosos colocam até figurações a respeito de Deus por uma necessidade humana. É como se fôssemos Tomé mesmo, né? Eu preciso ver para crer, eu preciso, por vezes, tocar para crer. Então, a humanidade, ela tem uma característica, quando eu falo humanidade, é óbvio que eu não generalizo, mas talvez traga uma boa parte dela, que ainda temos ainda uma percepção meio incrédula de que se eu não ver, e se eu não ter ideia, que não exista. É próprio de um planeta de provas e expiações mesmo. É próprio do grau evolutivo que os espíritos que ainda transitam
entre encarnados e desencarnados na nossa orbe planetária ainda tem essas necessidades, alguns mais aflorados, outros menos, mas não generalizando, mas pegando boa parte, ainda tem essa ânsia de entendimento. E aí Allan Kardec, aí os espíritos respondem para Allan Kardec, né? A pergunta, né? Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Espíritos. Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Então, quanto mais espiritualizado o homem, né? Homem, e claro que não é um homem no sentido machista, é o homem ser humano, né? Quanto mais o ser humano ele se eleva moralmente acima da matéria, ele consegue já ter percepções melhores, entendimento melhor do íntimo de Deus. E aí continua. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria, ele as entrevê pelo pensamento. O pensamento é o espírito, né? O pensamento é o espírito por si só. Continuemos. Pergunta 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Olha, são muitas nomenclaturas, né? Por vezes substantivos, por vezes adjetivos, mas são muitas nomenclaturas que por si só a humanidade carrega sobre Deus. Deixa eu só ver aqui que a Júlia escreveu. Inteligentemente intuído pelos espíritos superiores, Kardec se ateve às lições morais que Jesus abordou para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Tanto, né, Júlia, que o Evangelho segundo o Espiritismo é o norteamento magno do nosso estudo religioso, né? Ele é o norteamento magno do nosso estudo religioso, né? Porque inicialmente Kardec ele veio trazendo, principalmente as duas obras, um lado muito mais científico e filosófico, mas no Evangelho segundo o Espiritismo nós já tivemos a questão do estudo mesmo da vivência do Cristo, das suas passagens e as principais, e no entendimento muito mais detalhado pelos Espíritos. Ainda faremos o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo também, que é muito importante para nós. Muito importante, principalmente no entendimento das palavras do testemunho de Jesus Cristo, né? Nosso irmão, nosso mestre. Vamos lá. E aí fala, né? Ó, você diz que Deus é eterno, infinito, né? Humanidade, eterno, infinito, imutável, imaterial, único, poderoso, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, né? Não temos uma ideia completa dos seus atributos? Bom, se nós não temos uma ideia completa dos nossos atributos, mas pelo menos nós temos bastante ideia, bastante, né? Tentar colocar forma a um pai que, de repente, se incompleta bastante, né? E aqui é interessante porque essa resposta, os espíritos vai vir, né, falando, respondendo, e Emmanuel, é isso que dá. A gente faz nós faz estudo Emmanuel no domingo, nós faz estudo de Kardec no outro domingo, né? Mas nós temos aqui um comentário de Kardec bem considerável, um comentário bem grande aqui, que nós vamos fazer a leitura também. Mas vamos ver o que os espíritos falam a respeito de tudo isso que nós achamos de Deus,
E se isso, de um certo modo, seria completo, né? Resposta dos espíritos, do vosso ponto de vista. Ó, os espíritos, ó, do vosso ponto de vista. Se você considera completo, se a humanidade considera completa tudo isso, né? Então, do seu ponto de vista, ele pode estar por completo mesmo. Olha só. Do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. Olha só, hein? Quem que é o homem mais inteligente que passou pelo mundo? Ah, será que um grande cientista? Ah, Albert Einstein? Ah, quem será? Quem será que teve o QI, né? Mais alto que passou já pelo planeta Terra? Olha só o que os espíritos falam, ó. Do vosso ponto de vista, sim, aquele entendimento que ele é único, que ele é todo poderoso, né? E tudo mais. Porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois, se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo. E, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes. Deixa eu parar aqui em vicissitudes. É interessante, né? Por vezes, nós criatura, colocamos as nossas imperfeições e vicissitudes em Deus. Como, por exemplo, ó, tá vendo? Foi castigo de Deus. Opa! Não não atribuamos nossos vícios a nosso Pai maior, nosso Criador, justo, bom. Não façamos isso. Olha aquela tempestade que Deus, foi a ira de Deus. Ira de Deus. Não, não terceirizemos o que está em nosso coração para Deus, não. Então, os espíritos, ele vem nos norteando que, pô, vocês até colocam um Deus máximo perfeito dentro do nosso ponto de vista, mas ainda atribui alguns recursos humanos para ele, né? É mais ou menos isso. Por vezes eu escuto amigos meus falando: ah, Jesus Cristo tem que voltar para eliminar metade da humanidade. Que é isso? Como que. Eu acho que cada um de vocês já deve ter escutado algo parecido com isso. O que é isso? Nossa, porque a gente está vivendo ainda as pragas do Egito, estamos ainda nesse tom ainda, né? Precisamos, claro, da evolução intelectual, mas olha, somos ainda muito, podemos dizer assim, carentes, e a necessidade da evolução moral, baseados-se principalmente em Cristo, ela tem que ser feita, ela tem que ocorrer, porque se não for assim, vai ser por dores. As dores são gatilhos, são despertadores para que nós consigamos melhorarmos. Então vamos escolher o caminho do amor.
Emmanuel já nos traz há mais de 1000 meios diferentes para sermos melhores, para evoluirmos. Nós temos que ver qual que é o meio mais saudável para todos, inclusive, saudáveis para mim, rejubilar o coração, dar um up, né? Um termo em inglês, né? Dar um up, vamos para cima, vamos melhorar, né? Somos irmãos, inclusive num estudo que eu fiz mais cedo, e isso de um certo modo, é gatilho de despertar. Nós somos muito carentes ainda de grandes missionários, né? Tivemos, e de tempos em tempos, o planeta tem estes missionários. Então, quando a gente pega nosso irmão Jesus Cristo, que ele fala, ó, eu vou encaminhar um consolador, e encaminhou, né, doutrina espírita, Allan Kardec dentro da sua codificação, e aí de tempos em tempos vem, né, figuras importantes, espíritos de ordem superior, e aí nós podemos citar vários com trabalhos bastante significativos para nós. Aí nós pegamos Bezerra de Menezes, pegamos Eurípides Barçanufo, pegamos Chico Xavier, pegamos Divaldo Pereira Franco, e dentre tantos outros que não precisam ser necessariamente da doutrina espírita. E aí nós pegamos uma Madre Teresa de Calcutá, pegamos um Gandhi, pegamos essas pessoas que, de um certo modo, são missionários e que, se não por completo, mas veio trazer uma boa parcela de auxílio para o nosso crescimento. Mas aí nós temos, e nós já estamos preocupados quem será o próximo missionário. Olha, eu vou falar um item para vocês, é uma percepção minha. Olha, somos nós, discípulos do Cristo, que mesmo com as nossos vícios e nossas falhas, mas preste bem atenção, nós podemos dar pequenas parcelas, sim, doar pequenas parcelas para a humanidade, para a sociedade. Nós podemos nos apoiar uns aos outros. Na onde um é deficiente, eu posso auxiliar. Na onde eu sou deficiente, algum outro irmão pode me auxiliar. E assim é um pelo outro. Nós ainda necessitamos sempre de uma figura missionária para que possa nos dar o norteamento. Olha, mesmo que nós ficarmos sem grandes missionários, depois, por exemplo, de desencarne de outros, olha, nos apoiemos. Jesus teve que voltar depois de desencarnado para falar para os discípulos, porque os discípulos haviam ficado órfãos do Cristo e sequer tinham força para continuar a obra do Cristo. Cristo veio, opa, vai ter que ir, vai ter que continuar, porque senão não vai propagar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque, de um certo modo, temos que propagar a bondade. Por que olhar o irmão e ver para os nossos olhos os 10 defeitos dele, sendo que a virtude que ele tanto faz e tanto nos ajuda é mais significativa? E é isso. Então, só vou ler o restinho da resposta aqui dos espíritos e depois nós temos o testemunho de Allan Kardec para nós aqui também. Então ele fala, ó, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Humanizamos muito Deus e principalmente com os nossos vícios. E não, isso já se torna uma visão incompleta da realidade de Deus. Agora é a nota de Allan Kardec. Deus é eterno.
Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Olha que interessante. Muito se pergunta, né? Principalmente as crianças. Mas se Deus é o Criador, quem criou Deus? Aí nós criaríamos um outro Deus, né? Então, olha só, e aí Allan Kardec, ele tenta nos orientar que, principalmente nessa parte, é assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Algo que ainda nos é muito longínquo também o entendimento. Então, Allan Kardec, ele vem tentando nos auxiliar de como é essa natureza de Deus. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Reparem que Allan Kardec está trazendo os pontos que ele citou na pergunta. É imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Deus envelhece, né? E aí, né, de um certo modo, a gente sempre faz uma referência à nossa encarnação, ao nosso corpo material, né? E não, aqui Allan Kardec está sendo bem claro no que significa quando a gente fala que ele é eterno, quando a gente fala que ele é imutável, quando a gente fala que ele é imaterial, né, e tudo mais. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. E aí nós temos algumas mitologias, né, que trazem a existência de vários deuses. Deuses meio animais, meio humanos, humanos cheios de vícios, né? Tem muito disso. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ela. Aí nós podemos citar do caso de dogmas que acredita, e aí sem nenhum empecilho. Deus criou um anjo que se rebelou contra ele e é o diabo, que é o Lúcifer, né? Então, aqui remonta muito isso, né, gente? Ele vem trazer esse tipo de explanação para um entendimento melhor em relação à nossa visão sobre Deus. Ainda vemos um Deus rigoroso, austero e vingativo. Deus não é isso e é o puro amor, e é isso mesmo. E é isso mesmo. Cada vez mais humanizar ele, eu acho que é um perigo. Um perigo e uma sabotagem para nós mesmos. Porque aí a gente vai até os nossos próprios erros, né? Nós validamos até os nossos próprios erros, humanizando Deus. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. E o último parágrafo dessa nota de Allan Kardec é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Assim se conclui o estudo da lição Provas da Existência de Deus.
Mas, falando sobre Deus, não acabou. Porque a próxima lição agora chama-se panteísmo. Panteísmo. E a pergunta de número 14, que Allan Kardec faz aos espíritos, é a seguinte: Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? O que é o panteísmo, né, gente? Antes de nós dar continuidade a qualquer tipo de raciocínio sobre as perguntas e as respostas. Acredita-se, né? Tem vamos dizer assim, né? A ideia do panteísmo é de que todas as criaturas, todas as criaturas, toda a natureza, tudo que faz parte, né, do universo, né, tudo, até mesmo os planetas, tudo é Deus. Tudo é Deus. Deus seria a unicidade de tudo. E aí sim. Então, é como se eu sou o Rangel, o meu corpo, né, tô aqui, e eu sou Deus também, porque eu faço parte desse grande conjunto, e o que a doutrina panteísta, ela traz isso. Ela traz isso. É tudo. Tudo. Menos o que é, né, desenvolvido, fabricado e tudo mais, mas tudo que é originário da criação de Deus é Deus. Então, Deus é o conjunto disso tudo. Então, Allan Kardec, ele pergunta assim, ó, Deus é um ser distinto. Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E aí, né, nossas opiniões, é óbvio que não é. É óbvio que não é. Não tem condição de ser. Não tem condição de ser. E a lógica, dentro da evolução moral, vai nos passando e vai nos ensinando isso. Então, olha só o que os espíritos vão responder. Se assim fosse, Deus não existiria. Porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Ou seja, se nós somos criação de Deus, nós não somos ele. Nós não estamos nele. Então, é isso que os espíritos vêm nos trazer. Nós somos o efeito. A causa é Deus. Deus existe. Não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não quereis ir além. Olha os espíritos dando uma cutucada na Allan Kardec. Fala, ó, a gente está falando há algum tempo, acredita no que a gente fala e não vai muito para frente, não vai além, né? Que interessante, né? Como os espíritos com autoridade moral, eles vêm de uma maneira, vamos dizer assim, mais forte. Para alguns pode dizer, nossa, mal educado, nossa, grosso, nossa. Não, autoridade moral. Lembro por vezes de conversar com Eurípides Marini, meu tio, né? E ele ser rígido. Mas por quê? Porque crianças espirituais, por vezes, necessitam de um espírito superior para te colocar no caminho. Então, essa rigidez, ela não quer dizer prepotência, não quer dizer dureza de coração, não quer dizer nada. São as autoridades morais. Veja Emmanuel. Vejamos Emmanuel, né? É importante a gente fazer um adendo aí que Emmanuel, segundo já nos foi passado,
está encarnado, né? Mas, Emmanuel, todas as experiências e os testemunhos e os ensinamentos que Emmanuel nos traz é de um espírito de ordem mais evoluída, que já não possui uma autoridade moral para nortear principalmente as crianças espirituais, né? E podemos dizer que nós estamos na infância, nesse sentido. Acreditai no que vos digo e não quereis ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, ou seja, todas essas crenças, né? Tende que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Eu vou fazer um outro adendo aqui nessa resposta. Olha só. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tende, ó, vamos lá. Tende vos... Nossa, é muito bom estudar mesmo, né, gente? Ó, tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Ou seja, você está preocupado com a natureza de Deus, se você faz parte dele e tudo, sendo que dentro do seu lar tem um irmãozinho que você precisa fazer a harmonia com ele. É uma coisa muito mais perto. E você está querendo preocupar de como é Deus, se ele é o todo. E aí os espíritos é bem direto nisso. Reconciliai com os seus irmãozinhos aí do seu lado, que olha, ó, de novo, ó. Tende que vos desembaraçar do quê? Desses relacionamentos humanos, principalmente que nós temos, de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Então, foca no que está aí para resolver, e aí, a partir do seu crescimento moral, nós vamos melhorando cada vez mais a concepção do que é Deus. Isto vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável, ou seja, do que ainda não alcançamos um entendimento pleno. Pergunta 15. Que pensar da opinião? É muito bom Kardec, né? E foi essencial que fosse Allan Kardec mesmo, né? Um estudioso, um cientista pedagógico, alguém que não acreditaria em qualquer coisa que lhe apresentasse, né? E olha que Kardec ele sempre traz, segundo a opinião, segundo o que pensam, segundo o que falam. Então ele traz uma realidade da humanidade. E olha essa pergunta. Que pensar da opinião segundo o qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade, que é a ideia do panteísmo, né? E constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? De um certo modo, dentro das tratativas que estamos trabalhando aqui, nós já sabemos que não. A doutrina panteísta, ela não pode se validar. Porque não é assim. E os espíritos vêm em resposta dessa maneira aqui, ó. Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Mas aí entra num conflito muito grande, né, gente? E aí eu sempre... Isso aqui foi uma coisa que a gente até comentou muito em estudos presenciais. Época, principalmente, dos lutadores de boxe, né? Claro que essa ramificação de lutas aí, ela estendeu, abriu um leque muito gigante. Mas vamos lá, lutadores de boxe, de renomes. Ah, eu vou vencer porque Deus está comigo.
Aí o outro fala, eu vou vencer porque Alá está comigo. Opa, peraí, é o mesmo Deus, né? E aí, quem vai vencer? Quem vai vencer essa gladiação autorizada, né? Quem vai vencer? Então fica nessa, né? A gente sempre toma o Deus para nós, como se realmente acreditássemos que, ó, eu sou parte dessa divindade e ele vai me ajudar, né? Ou algo desse tipo. Por vezes também, por vezes, olha, teve um acidente, eu gosto muito de exemplificar esse tipo de coisa, né? Teve um acidente, na onde que dentro de um veículo, dos 5 ocupantes, 2 desencarnaram. Graças a Deus que um destes não faleceu. Mas por quê? O desencarne do outro, de um certo modo, também não é uma perda para alguém e tudo mais, material pelo menos, né? E que isso seria o quê? Se o que continuou encarnado foi obra de Deus, e o que partiu? Seria o quê? Então, nós temos muito essa questão. Graças a Deus que não foi comigo, mas foi com alguém. Nós precisamos nos atentar muito com relação a isso. Porque na hora que passamos por uma dificuldade, nós já abandonamos Deus, ou sequer, por vezes, na humanidade, não estou generalizando, mas por vezes, começam até a descrer em Deus. Então é importante a gente fazer esse entendimento, né? E eu acho que uma guerra muito grande para a doutrina panteísta é que, ó, pô, eu sou Deus também, sou parte dele, né? Sou membro dele, mas aí fica muito difícil eu acreditar que o meu irmão, que de repente eu considero como adversário, também é. Não, mas ele não é, não. Não, mas peraí, você tem a doutrina panteísta no seu crer, uai? Como que não é? É também. Não, mas não, aí você cai em, né, incoerência. Vamos continuar. É muito interessante essa fala sobre o panteísmo, né? E, na verdade, deixa eu ver quais horas, 11h25 no meu relógio. E eu acho que já essa vai ser a última pergunta dentro da lição do panteísmo. Claro que também com um comentário bem grande aqui de Kardec, mas dá pelo menos para nós encerrarmos essa lição hoje também, sobre a doutrina, sobre o panteísmo. A pergunta 16 que Kardec faz aos espíritos é: os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de algum dos atributos de Deus? Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Isso aí é a pergunta, tá, gente? Não estou respondendo, não. Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou o nada não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo que é parte integrante de Deus dá a todos os fenômenos de natureza uma razão de ser inteligente. Agora vem a pergunta: o que se pode opor a este raciocínio? Vou lá, eu vou repetir, ó. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma, Deus está em toda a parte. Deus estando em toda a parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Pergunta: o que se pode opor a este raciocínio? Olha, eu vou falar por mim aqui. Eu acho que quanto mais, e essa pergunta eu não peguei para fazer leitura anteriormente.
Mas eu acho que quanto mais o espírito ele vai evoluindo moralmente, e a evolução moral, ela nos traz, claro, que um acréscimo de amor, um acréscimo de sabedoria, né, e tudo mais, mas principalmente um aspecto racional também. O que muitas pessoas inteligentes, talvez por não ter uma evolução moral considerável, não consegue carregar a razão por si só. Então, eu acho que o racional, nós não comentamos aqui que os espíritos de autoridade moral, eles tratam até mesmo mais com a razão. Então, acho que à medida que nós vamos evoluindo, né, que nós vamos descortinando todo esse entendimento, eu acho que o ser racional, que assim devemos ser, que por vezes aqui no planeta Terra ainda cometemos equívocos que, olha, nos jogam abaixo dos chamados seres irracionais, nós chamamos os nossos amigos animais, né? Então, acho que a razão, ela explica isso. Então, vamos lá, ó. A pergunta é, o que nós podemos nos opor com esse tipo de raciocínio da doutrina panteísta? A razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecê-lo absurdo. Nós aqui, ó, nós estamos aqui. Eu, a Fabiana, a Tivanete, a Cristiane, Luiz Fabiano, a Júlia. Vai ter os amigos também assistindo, né, no canal nosso do YouTube. E nós já alcançamos um pouquinho mais a razão, né? Nós já não ficamos presos mais à doutrina panteísta. Somos plenamente racionais? Não. Mas estamos estudando para cada vez mais, mesmo de conta gota, nos tornarmos mais racionais. E para isso a evolução moral é essencial. Kardec comenta em cima dessa resposta também. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar. Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se ligar à ideia de Deus. E é sempre um item para a gente comentar, né, gente? É atribuir o efeito pela causa, né? É fazer uma mistura, sem que o rebaixemos em nosso pensamento e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. E este sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura. Precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. E esse exemplo ele é ótimo, né? Engenheiros desenvolvem, planejam, projetam, colocam em prática, colocam em ação. Tudo bem. Aquela máquina é o engenheiro? Não. Ele é a criação. Ele é a criatura. A máquina é a criatura, né? É importante a gente fazer essas analogias humanas
dentro, né, analogia, né, gente? Mas dentro da realidade do que é Deus. Então, não. A inteligência de Deus se revela nas suas obras. Olha só o nosso corpo, né? Nosso corpo, essa máquina perfeita. Olha, é uma máquina de planeta de prova e expiação, e é perfeita. Então, cada órgão desempenhando o seu papel. E olha, o fígado, ele não vai desempenhar o papel do coração. Porque todas as peças concebidas por Deus estão exatas. Então é importante nós entendermos esse engenheiro de excelsas rotas, inclusive que Cristo era, né, pelo seu crescimento moral e espiritual. Então, para vocês verem como que é as tratativas que devemos realmente considerar. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. É isso. Então, doutrina panteísta, não. Não. É uma doutrina onde se acredita-se nesses aspectos, mas não. Sobre o olhar da doutrina espírita, né? Que é o cristianismo vivo, nós já temos entendimento que não é assim que funciona todos os mecanismos vindo da divindade. Já vamos estar encerrando. Vou abrir depois, quem quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Se assim não for, tudo bem também. Daqui 2 semanas, nós teremos um capítulo novo, que são os elementos gerais do universo. E a primeira lição dos elementos gerais do universo é conhecimento do princípio das coisas. Né? Então, continuaremos daqui 2 semanas, porque na próxima semana nós temos o estudo do livro Vinha de Luz, e a lição será a de número 8, que são marcas. Pessoal, fiquem à vontade, se assim quiserem, de comentar alguma coisa. Então, partiremos para o encerramento de mais uma lição, né? Por mais um estudo dos nossos domingos aqui. E, Fabiano, vou pedir para você, de novo, fazer a prece de encerramento. Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Júlia. Obrigado, Fabiana, Tivanete, Cristiane, Mirela, Vitória, Rafaela, aos amigos que vão nos acompanhar também no YouTube. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, leve, e que ficamos sempre com nossos corações cheios de Deus, que permanecemos em vigilância constante para que nós não nos sabotemos nos relacionamentos diários da humanidade e que, abençoados já somos, façamos jus a essas bênçãos, né? Que tenhamos uma boa semana e um bom domingo para todos.
Bom domingo, obrigada. Obrigada aí. Tchau, tchau. Tchau. Bom domingo a Bom todos. domingo para todos. Uma boa semana. Que Deus nos abençoe e que domingo que vem estejamos todos aqui de volta. Se Deus quiser, Fabiano. Obrigado, Fabiano.